Olá, enxadristas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre dois finais de torres absolutamente essenciais no xadrez. A ponte de Lucena e o final de Philidor. Primeira posição aqui, ponte de Lucena. Lucena foi um jogador espanhol no século XV, foi o primeiro jogador a escrever um livro de xadrez. Ele foi muito revolucionário para o xadrez, tanto pelo livro quanto pela essa posição, que inclusive ele citou no livro, né? Essa é uma posição simples, porque a ideia dessa posição é simples. A gente quer girar o nosso rei e promover o peão. Só que o que impede? O rei, nesse momento, o rei de G7 e a torre de D2. Porque nosso rei não pode ir para nenhuma das duas colunas. Mas, mesmo assim, supondo que a torre dele tivesse em A2, rei D7 não funcionaria. Porque ele daria muitos cheques. E a gente vai fazer o que, né? Não tem como cobrir esses cheques. Daí a Lucena pensou nisso e disse: como que eu posso fazer para cobrir esses cheques? Bem, ele não pode cobrir o cheque com o peão, né? Não dá para cobrir um cheque com o próprio rei, até porque o rei que tomou o cheque. Então só pode ser com a torre. Daí ele disse: será que é bom mesmo tirar a torre o rei para a coluna D? Não, é melhor tirar para a coluna F. Daí joga rei, torre G1, tirando o rei das pretas daqui, da coluna G. Porque esse rei F6 a gente já tira e ele não tem a questão dos cheques que irritam, né? Que irritam não, que fazem empatar o jogo. Então esse aqui já perderia na hora porque ia promover no próximo lance. Então só tem que ir pra coluna H, né? Mas depois que vai pra coluna H, a gente poderia ir pra F. Só que se a gente vai pra F, vem cheque. E se a gente tenta insistir, é cheque perpétuo. Vai empatar isso aqui. Caso, claro, ainda dá pra voltar pra aquela posição, mas demora mais lance, né? Então a ideia vencedora nessa posição é uma manobra de torre para tentar bloquear o cheque em algum momento. Se vocês ainda não conhecem o final, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem achar o lance. Muito legal, o lance é torre G4. Por que não torre G5 ou torre G3? Torre G5 viria rei H6 e aqui é bem mais difícil de ganhar esse final. Tem que jogar torre 5 aqui, mas já é mais complicado. Aqui, rei G7, nem eu sei bem como ganhar isso, né? Então, torre G5, muito difícil. E torre G3 não serve como ponte, porque a gente quer trazer o rei para perto da torre, mas a torre está muito longe. Então, antes que a gente possa aproximar o rei da torre, a torre das pretas vai atacar nosso peão e não vai ter peça para defender. Até porque a torre não poderia defender nem G7 nem E3, e o rei estaria muito longe. Por exemplo, em F4, não ia conseguir alcançar em um lance só. Então, em G3 a ponte também não funciona. A única casa que funciona a ponte é em G4. Depois de torre G4, as pretas já não tem nenhum lance claro aqui, né? Vão passar lance. Daí que tanto o rei D7 quanto o rei F7 ganha. Vou jogar rei F7 aqui, ameaçando mate já, né? Daí cheque. Rei E6. Cheque. Aqui é muito importante. A gente tá levando o rei pra perto da torre, né? Aqui é muito importante não jogar rei F5, porque perde o peão. Tem que jogar rei F6, mantendo o peão. E depois torre F2 de novo. Rei E5. E torre E2 parece que vai empatar às vezes, né? Mas tem torre E4. Essa aqui é a ideia da ponte. Bloquear o cheque aqui quando chegar na quarta. E troca as torres. Vai promover no próximo lance. Esse aqui é a importância do rei, tá duas casas, né? Porque se o rei tivesse uma e alcançar e empatar. Vamos supor que o rei esteja em G7. Vai jogar rei F7, rei E5, captura aqui, empate, né? Então, trocar as torres também, nenhum lance funciona, né? Mas trocar as torres não tem nada, né? Então, vai tentar manter a torre, depois que move pra dama já não tem o que fazer.
mate bem rápido aqui. Esse final é muito interessante, né? Espero que vocês tenham gostado desse final. Agora vamos para o próximo, que é o final de Fildorf. E aqui na segunda posição temos o final de Fildorf. Deixa eu ver o tabuleiro. Fildorf foi um enxadrista e compositor. Foi um dos melhores compositores da época dele, século XVIII. Ele revolucionou o xadrez, né? Ele foi francês. Ele tem o mate de Fildorf, vocês já devem conhecer. Tem um vídeo no canal, inclusive, sobre ele. Sobre o mate de Fildorf, não Fildorf. E esse final dele aqui tá com peão a menos, né? Os brancos estão com o peão na quinta. O peão da branca tá vindo pra cá. E aqui tem que tentar empatar, né? De pretos, não tem como ganhar. Então esse final tem que empatar. Se você ainda não conhece o final, eu imagino que não, né? Até porque você tá vendo esse vídeo. Recomendo que você pause e tente achar o lance que empata aqui. O lance é a torre B6. Com a ideia simples de evitar que o rei das brancas venha para a sexta fileira e apoie o peão. Ideia que pensa, nossa, mas vai jogar F6, né? O peão tá quase promovendo. Só que quer jogar rei G6, né? E realmente parece que funciona. Só que aqui tem outro lance muito legal, que é torre B1. Porque agora o rei... Aqui, por exemplo, se a gente jogasse torre B1 antes, o rei poderia vir para casa F3. Aqui ameaçando mate já. Vamos supor que passe um lance aqui de torre, né? Só para ilustrar. Torre B8, rei C3 e não tem mais cheque. Diferentemente do que se a gente forçar as brancas a jogarem F6 primeiro. Tirando essa cobertura do rei em C3. Então aqui torre B1. Por exemplo, rei G3, cheque. E aqui temos perpétuo, né? Não tem nenhuma tentativa plausível preto aqui. Dá até pra pintar um torre A5. Torre A5, mas aí já permite que o rei das pretas venha pra sétima. Daqui empata muito fácil, né? Então... vai cair esse peão, ou só ficar repetindo o lance. Isso aqui empata em geral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram os dois finais. Melhorou muito o meu jogo de xadrez. Melhorou muito o meu jogo e acho que vai melhorar o de vocês também. Valeu!